Há quase 15 anos, nós dois, Wagner e eu, com a nossa filha de apenas 3 anos, decidimos deixar a nossa vida construída no Brasil para imigrarmos aqui para o Canadá. Mas o mais interessante de tudo isso é que nós escolhemos uma cidade do interior aqui de British Columbia chamada Kamloops para começar a nossa vida. 15 anos quase se passaram e nós ainda estamos por aqui. Olá, eu sou Giza. E eu sou o Wagner, aqui do Imigrante Motivado. E a nossa missão é ajudar a você a dar os seus primeiros passos rumo ao Canadá. Gente, tá um dia lindo hoje aqui no parque. Esse parque que nós estamos se chama Riverside Park. Ele fica no coração aqui da cidade de Kamloops. E é verão, como vocês podem ver, tá um céu lindo. E essa palavra aqui atrás, ó, hope, como vocês podem ver, é a palavra que nos moveu lá em 2007. Esperança, esperança de viver algo novo, de tanto propiciar uma experiência nova para nós, né, como indivíduos, para nós como casal e também para nossa filha. Então, a imigração, ela não só beneficia uma pessoa, mas ela beneficia a todos, né, que vêm junto aí nessa aventura que é viver num país diferente. E especialmente para quem escolheu morar no interior. Então, vem com a gente que a gente vai te mostrar tudo. Um outro fator que também contribuiu para que nós escolhêssemos começar a nossa vida aqui no interior do Canadá foi a possibilidade de uma imersão na cultura canadense. Nós sabíamos que se nós fôssemos começar a nossa jornada aqui no Canadá, numa cidade muito grande como Toronto, Vancouver, Calgary, onde o nível da imigração é altíssimo, então é muito mais difícil você se conectar com canadenses desses lugares do que seria aqui, por exemplo, numa cidade tão pequena. E foi exatamente isso que aconteceu, né, Wagner? A gente chegou aqui e a gente logo se integrou na comunidade local, e isso fez uma grande diferença, tanto na escola para a Mirella, que ela era pequenininha, e também na nossa igreja, né? A gente não vai, aqui na nossa cidade não tem uma igreja brasileira, é uma igreja canadense mesmo. Exatamente. Apesar de que a nossa igreja é uma igreja com uma diversidade cultural incrível, com pessoas de vários lugares do mundo, ainda assim você tem a possibilidade de conhecer muitas pessoas, muitos canadenses nascidos e crescidos aqui na cidade. Então isso ajuda você a entender um pouco mais, quando você se conecta com esses amigos e faz essas amizades, né? Você consegue entender melhor como é a cultura, eles vão te falar como é a cultura aqui do país, o que eles gostam de comer, como que são os hábitos, e nada melhor do que você ouvir isso de um canadense, não é verdade? E aprender com eles, sem contar, né, Wagner, que o desenvolvimento do inglês também é importantíssimo em relação a essa escolha de vir para a cidade do interior. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não falava inglês praticamente. E aí, com esse contato, né, com o canadense, eu fui aprendendo inglês praticamente sem nenhum outro sotaque, o inglês mesmo, né, daqui, raiz. Nativo. Nativo, exatamente, essa palavra. Então isso facilitou muito para o meu aprendizado da língua inglesa. Mas Giza, você acha que tem diferença, assim, de imigrar para o interior ou imigrar para uma cidade grande? Gente, sim, são duas imigrações distintas. Nada de errado com a opção de mudar e migrar para uma cidade grande, nada de errado em mudar para imigrar para uma cidade pequena. Porém, alguns aspectos serão diferentes dessa imigração. Por exemplo, quando você imigra para uma cidade muito grande, como esses grandes centros que nós já citamos aqui no vídeo, provavelmente vai ser muito mais difícil você se conectar com pessoas, com canadenses, como a gente já disse, né? Muito mais fácil de fazer amizade com pessoas de outros lugares do mundo, inclusive da sua própria comunidade, no caso, nós brasileiros. Então, essa adaptação a uma nova cultura, esse aprendizado dessa nova cultura, ele vai ser um pouco mais longo, não é verdade? Por quê? Porque você vai estar menos exposto a essa cultura se você, por exemplo, estivesse numa cidade de interior.
entendeu? Mas são opções diferentes, são opções boas, vai depender do que você busca na sua imigração, quais são as necessidades que você também quer suprir com a sua imigração. Tem pessoas que elas precisam chegar e já se conectar com a comunidade dela, para ela se sentir mais acolhida, sentir menos saudade do seu país. Por exemplo, Vancouver. Vancouver você tem restaurante brasileiro, você tem produtos brasileiros, você tem muitos brasileiros. A gente vai no Metrotown, por exemplo, em Vancouver, que é o shopping enorme que tem lá, você ouve brasileiro português falando o tempo todo, né? Já aqui em Kamloops já é raro, quando a gente ouve alguém falando português na rua, a gente tem que parar e perguntar: você mora aqui na cidade? Né? Então é só para te dar uma ideia de uma diferença, né, em relação a essa escolha. Mas aquilo, a decisão é sua no final e tudo vai depender daquilo que você busca com a sua imigração aqui para o Canadá. E eu sei que você deve estar aí se coçando, pensando assim, como que eu faço para viver essa mesma experiência? Foi por isso que nós aqui criamos um curso completo chamado Plano Canadá para você que está pensando aí em sair do país e viver uma nova experiência, não só você, mas também toda a sua família. O nosso curso, a gente fala sobre os processos de imigração que estão em vigor agora, no momento, e também a gente fala muito sobre o planejamento e o preparo do indivíduo, do casal, dos filhos, o que esperar, como se preparar financeiramente e também virar a chave para você ter a cabeça de imigrante. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui, ó, no link da descrição. Exatamente, esse curso está muito bom. Inclusive nós damos muitas dicas a respeito de aluguel de imóveis, como que são as casas aqui e como você começar sua vida também aqui no Canadá. Então é um curso completo, porque ele te ajuda antes, durante e depois da sua imigração. E uma pergunta que chega muito pra gente lá no Instagram e também no YouTube: valeu a pena mudar para o interior do Canadá? Você teria feito diferente? Não. Gente, eu acho que depois de a gente conversar tanto, né, Wagner, a gente chega à conclusão que a gente não teria feito nada diferente se a gente voltasse, né, aí no tempo. Nós teríamos, né, Wagner, começado sim a nossa jornada aqui nesse país, nessa cidade, porque nos proporcionou, né, essa decisão nos proporcionou fazermos grandes amigos de várias culturas, inclusive grandes amigos canadenses, nos proporcionou conhecer uma igreja que nos acolheu, uma igreja canadense que nos acolheu muito, nos proporcionou estudar aqui, aprender o inglês, estudar, se profissionalizar aqui nesse país. Então, assim, foi uma cidade que realmente nos deu muitas oportunidades. Então, eu acho que, sem contar que o fato de ter sido uma cidade pequena, para a gente começar com uma criança, é muito mais simples você se deslocar de um lugar para o outro. No início você não dirige, você não tem carro, então tudo isso, né, Wagner, tá num lugar pequeno facilita a sua vida no dia a dia. O fato de ter mesmo a velocidade parece que aqui é mais lenta, sabe? Então as pessoas não estão naquela correria que uma cidade grande você percebe, né? Então aqui é mais tranquilo. Vocês podem ver, gente, aqui, ó, é isso, é tranquilidade. Esse parque que a gente está, por exemplo, é no centro da cidade. Cadê, ó? É uma tranquilidade. Então, a gente realmente buscava isso pra gente e pra nossa filha crescer nesse ambiente. Mas e aí? Gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você gostou. E você que tá pensando, tipo, caraca, que casal legal. Como que eu faço para ver o dia a dia deles? Segue a gente lá no Instagram, @imigrantemotivado. A gente está presente lá diariamente, mostrando o nosso dia a dia aqui no Canadá. Já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com aqueles que você quer, assim, que sejam inspirados. Assim como eu tenho certeza que você foi com esse vídeo, para dar esse passo, sabe? Viver algo novo, ter uma nova experiência de viver fora daí do país aonde você está. Muito obrigado e até a próxima.